Alô, alô, guerreiros, como vão? Tudo bem? Guarda Municipal de Embu Guaçu. Esse é o concurso para que vocês que estão me assistindo vão passar. Eu, professor Sormani Alves, vou fazer uma revisão para vocês aqui de atualidades, com assuntos que são necessários vocês saberem, os assuntos mais atuais que as pessoas possam perguntar para vocês na hora da prova, tá? Assuntos até, por exemplo, quando a gente está falando assim, da guerra entre Ucrânia e Rússia, já não são uma coisa que pode ser muito pedida na prova, porque ela não acabou ainda. Não acabando, né, não tem como fazer as questões. Então, eu, professor Sormani Alves, junto com Implacável Concursos, né, teremos tudo, fazendo tudo mesmo para que vocês possam passar e trabalhar nessa cidade aí de Embu Guaçu, tá? Essa belíssima cidade de Embu Guaçu, de onde você vai estar muito bem. Então é o seguinte, como eu falei com vocês, vou passar para vocês uma revisão aqui sobre os assuntos mais comentados, né? As provas, elas não são umas provas assim que o pessoal especificamente vai muito a fundo na questão da atualidade, tá, gente? Ele quer que você tenha um conhecimento básico, um conhecimento das coisas que estão acontecendo no mundo atual, tá? As principais coisas que estão acontecendo no mundo atual. Então você tem que ter foco mesmo, prestar atenção à questão na aula. Vou mandar esse slide para vocês, aí vocês assistem, vê o slide. Você lembra do que eu estava falando com vocês na hora da prova aqui, na hora da aula aqui, né? Para que você, na hora da prova, você possa conseguir isso, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre a questão do mundo aqui, primeira parte, o mundo hoje, né, é um mundo que é dividido hoje em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. É um mundo hoje dividido dessa forma, é uma divisão econômica do mundo, né? Vocês estão vendo que a parte amarela aí que está os Estados Unidos, Canadá, Europa, a parte da Rússia. Você vê que na parte sul, os únicos países desenvolvidos se encontram a Austrália e Nova Zelândia. São países que têm muita tecnologia, onde estão os maiores bancos, onde estão os representantes das grandes empresas. E esses países, eles querem vender suas tecnologias a um preço muito mais caro para os países mais pobres, países em desenvolvimento, ok? E esses países de verde que vocês estão vendo, inclusive o Brasil está, são países que vivem praticamente da agropecuária. Você vê que o agronegócio no Brasil é muito importante. Você vê que no Oriente Médio tem o petróleo. Além de produtos agropecuários que esses países fornecem, eles fornecem commodities, por exemplo, minério, petróleo. Isso tudo esses países têm dessa forma, tá? Esses países servem a esses países do norte desse jeito. Então, a luta é norte e sul. Logicamente, eles não colocaram pela linha do Equador, como você está vendo ali, né? A parte de cima, o norte rico, e a parte de baixo, o sul pobre. Eles pegaram, baseando-se na linha do Equador, aí eles fizeram essa nova ordem mundial, que inclusive a China, você pode ver no mapa aí, né? A China está de verde. A China é considerada um país em desenvolvimento, porque a China, o governo da chinês é um governo socialista. A economia chinesa é uma economia capitalista, ela vende e compra todo mundo, mas o governo, sim, é um governo ditador, sem liberdade de expressão, um governo que não tem eleição, é um governo ditador, o país da China, tá? E além desses países desenvolvidos que querem vender tecnologia mais cara para os países em desenvolvimento, eles querem comprar principalmente alimentos com preço mais barato. Então querem vender mais caro e comprar mais barato. E dentre esses países aí nós temos os chamados BRICS, que são os países emergentes, os países que estão num patamar assim que não são países centrais ricos, nem países periféricos. Esses países de verde aí são chamados também de periféricos, tá, gente? E os países de amarelo são chamados de países centrais. E tem os chamados BRICS, que é a abreviação de Brasil, Rússia, não, tá isso aqui, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então são esses países que são chamados de emergentes hoje.
Então, essa linha separa hoje o mundo economicamente assim. Nós temos países socialistas hoje como a China, como Cuba, a Coreia do Norte, que ainda são países socialistas. Praticamente o restante do mundo todo são países capitalistas. Muitos democráticos como o nosso país, nosso Brasil, mas países, por exemplo, ditadores, que também tem bastante nesse mundo aí. Ok? Então, outro problema, então, além de lembrar disso aqui, né? Países desenvolvidos, países em desenvolvimento e os países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e esse de África do Sul. Por isso que chama-se BRICS, ok? Outro problema que acontece aqui no mundo praticamente é esse aqui, a questão dos refugiados que saem principalmente do norte da África e tentando entrar na Europa. Vocês estão vendo aí a região de Marrocos, Argélia, Líbia, o Egito. Esse pessoal tenta atravessar o mar Mediterrâneo para chegar aí na Itália, chegar na Espanha, Portugal, mas na verdade não é esse o destino que eles querem. Eles querem ir para a França, eles querem ir para a Inglaterra, eles querem ir para a Alemanha. Então eles tentam atravessar e vão atravessar dessa maneira pior possível, que essas balsas aí que não tem condições nenhuma de atravessar tanta gente. Então nessa travessia muita gente tem morrido. E é uma coisa que o pessoal está tentando na Europa para tentar uma condição econômica melhor, já que a situação deles são muito ruins, né? E não só eles que estão vindo, o pessoal do leste europeu também está, mas eles vêm. E já a maioria desse pessoal que está aí, que vocês estão vendo no norte da África, aí como Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, o Egito, a maioria dessa população aí é da religião islâmica. A religião islâmica, quem é adepto da religião islâmica é muçulmano, tá? Essa religião islâmica, eles acreditam em Deus Alá, segue o Alcorão, tá? Então não confundam, não existe religião muçulmana, existe adeptos. A religião chama-se Islã, o islamismo. E aí, depois do atentado de 11 de setembro, que teve de 2001 dos Estados Unidos, os Estados Unidos começaram a taxar todas as pessoas muçulmanas de terroristas. Então, as pessoas que, por exemplo, como eu falei, Argélia, Líbia, que a maioria são muçulmanos, praticamente arrumar emprego eles não conseguem arrumar, entendeu? E eles são taxados de terroristas. Então, o mundo tem isso aí hoje, tá? Então, voltando à questão do mapa, vocês vão ver esses locais aí que eu falei com vocês, tá? E além deles, do norte da África, também essa parte laranja aí, vocês estão vendo aí, o leste europeu, que também tenta ir para a França, o Reino Unido aí é onde está a Inglaterra, tá? A Alemanha, eles tentam ir para esses locais. Então, para você, a Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, Letônia, vocês estão vendo aí de laranja, Romênia, Bulgária, esse é o chamado leste europeu. Por ter sido países socialistas durante muito tempo, sob domínio da Rússia, né? Porque na época da União Soviética, os países ficaram mais pobres do que a Europa Ocidental. Então, os outros países aí de verde e os países até de amarelo que vocês estão vendo aí, como a Itália, são países mais poderosos. Então, muita gente desses locais tentam também ir para esses locais mais ricos, mais poderosos. Tá? Então, a questão da migração hoje é muito grande. E a Europa é vista como um bom lugar, porque é um lugar que tem mais oportunidades, às vezes, para imigrante. Tinha, né? Porque hoje em dia não se tem muito mais, porque a questão do desemprego também está alta aqui na Europa, principalmente por causa da tecnologia. Os trabalhadores estão sendo demitidos em seus lugares, colocando máquinas, tá? Máquinas. Então, um dos motivos, um dos problemas do mundo hoje são os refugiados. E muitos deles que vêm aí, por exemplo, são taxados de terroristas. Então, atualmente está correndo intenso fluxo de imigrantes na Europa, principalmente na África e Ásia, com a saturação do mercado de trabalho europeu. Né? O mercado europeu não tem tanto emprego para esses caras também não. Em muitos países de atração imigratória, como Alemanha, França, Inglaterra, surgem vários movimentos contrários aos imigrantes, a chamada xenofobia. Xenofobia é a aversão aos estrangeiros, tá? Então, pessoal, dessa forma.
A entrada da religião muçulmana na Europa é vista como ameaça, principalmente após o ocorrido em 11 de setembro nos Estados Unidos. Aí a questão do atentado de 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas. Desde essa época aí, qualquer pessoa que fala de muçulmana, né, essa pessoa é taxada de terroristas. E olha aí, por isso hoje tem um movimento chamado islamofobia, ou seja, toda pessoa que é da religião islã, que é o adepto é muçulmano, essa pessoa sofre preconceito, principalmente aí na América do Norte, com os Estados Unidos e o Canadá, e na Europa, toda a parte da Europa. Eu até coloquei para vocês aí a questão da Turquia, a Turquia que é bem mais assim, poderosa, ela até é muito mais poderosa do que, voltando no mapa aqui, ó, Polônia, Letônia, Estônia. Esses países fazem parte, Polônia, Letônia, tá, fazem parte da União Europeia. Eles fazem. A União Europeia são compostos de 27 países. A Turquia já quis entrar, ela tem uma economia muito boa, muito melhor do que os outros países, como Bulgária, Romênia, por exemplo, como vocês estão vendo aí, tá? Até mais a questão da Grécia, mas eles não deixam entrar porque a Turquia, a maioria da população é islâmica. Eles são questão de muçulmanos, então eles evitam a questão de entrada deles também. Não aceitam, por exemplo, a entrada deles na União Europeia. Então, mesmo que ela já pediu, certo? Ainda não entrou, e o motivo maior é isso aí, tá? O preconceito à religião islâmica. Combinado? Então, beleza. Aí a porta de entrada do continente, tá vendo? De onde o pessoal vem, ó. Marrocos, tenta entrar pela Espanha, Argélia. E não é que eles vão ficar na Espanha, tá vendo aqui? Turquia entrando pela Itália, a Tunísia, desculpa, entrando pela Itália, né? A Líbia também, sobre a Grécia. Então, o pessoal, por exemplo, do norte da África, eles tentam chegar na Grécia, chegar na Itália, na Espanha e até Portugal. Mas o objetivo deles mesmos, vocês podem ver pela seta laranja, que o objetivo é o Reino Unido, onde está a Inglaterra, é a França, é a Alemanha, que são os três mais ricos. Entendeu? Nem questão de Espanha e Portugal, não. Os três são isso aí, ó. Essa é a vontade deles aí. Tá vendo? Até a questão da Turquia, por exemplo, também, dessa forma. Então, esse é um grande problema do mundo contemporâneo hoje. Refugiados, tá? Então, hoje nós temos muito isso aí, racismo, xenofobia, que é aversão aos estrangeiros, e até a questão do terrorismo, já que ficou os Estados Unidos, desde aquele atentado que eu falei para vocês, passou a classificar todo mundo de muçulmano de terrorista. Todos é uma coisa mais complicada, né, gente? Então, qualquer um desses aí, é igual brasileiro mesmo, quando vai viajar, é mal visto também, né? Então, o brasileiro é considerado um povo sem rosto, porque houve uma miscigenação muito grande entre nós, entre negros, brancos e os índios. Então, para ter passaporte, assim como terrorista, não levanta suspeita. Então, a gente é considerado como povo sem rosto também. Então, a gente sofre preconceito, sofre racismo, né? Quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos ou Europa. Então, para entrar nos Estados Unidos, tem que ter passaporte, né? E tem que ter o visto para entrar. E se não tiver, então as pessoas daqui te eliminam. Por isso que muita gente tenta atravessar pelo México. Ok? Voltando aqui. Outro tema bom para a gente saber, de falar sobre ele, é sobre a União Europeia. Por que de falar da questão da União Europeia com seus 27 países hoje? Por causa da saída aqui do Reino Unido do bloco. Tá? Esse é um tema muito interessante, que como ele saiu em 2020, nos últimos concursos tem vindo cair alguma coisa sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então atenção nisso aí, ó. Porque o Reino Unido, você vê que tem Inglaterra, é uma ilha, né? São mais ilhas aí. Como tem Grã-Bretanha, você tem Inglaterra, País de Gales e Escócia, formando a chamada Grã-Bretanha. E você tem o chamado Reino Unido. O Reino Unido que é formado em Inglaterra, como vocês estão vendo aí, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Olhe bem a questão do Reino Unido. A Rainha Elizabeth é a rainha do Reino Unido, ok? Então a rainha não é só questão da Inglaterra. A Inglaterra é o principal país
do Reino Unido. Então, quando fala-se a saída do Reino Unido, é a saída da Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e a Inglaterra. Só a Irlanda aí que não faz parte da questão do Reino Unido. A Irlanda do Norte, sim. Ok? Então, aqui você pode ver a questão do mapa. Aqui são 27 países que fazem parte da União Europeia. E a União Europeia prevê, além de facilidade de comércio entre um país e o outro, prevê a livre circulação de pessoas. Então, por exemplo, se você tem um passaporte que você pertence à comunidade europeia, Portugal, por exemplo, então você pode, com seu passaporte, ir para a Espanha, para a França, para a Alemanha. É só mostrar seu passaporte, só mostrar seu cartão de cidadão europeu, que você atravessa essa Europa toda, né? Ela é pequena desse jeito. Ok? Então, o que estava acontecendo? Porque eu falei com vocês, a Turquia tem uma parte dela embaixo. Aí a Turquia tem uma parte dela que é europeia. Por isso ela reivindicou participar. Mas não foi, como falei com vocês, por causa da questão da religião islã, né? Que são muçulmanos associados à questão do terrorismo. Falei com vocês da imigração de muita gente do norte da África indo para a Europa. Mas o que tem acontecido bastante, que Polônia, como já falei, Lituânia, Letônia, Estônia, como vocês estão vendo aí, Bulgária, Romênia, a Ucrânia não entrou não, tá? A Ucrânia não entrou ainda na União Europeia. Agora está em guerra, então é mais difícil mesmo. Esses países fazem parte da União Europeia. Além de facilidades, além de facilidade de comércio um país com o outro, tem essa vantagem que eu falei com vocês, do cartão cidadão europeu, que aí o cara anda para todos os lugares. Então, muita gente estava saindo da Polônia, da Romênia, da Bulgária, ainda está, né? Letônia, Lituânia, e está vindo para a região onde está a França, como já falei com vocês, a Alemanha e Reino Unido. Essa região do leste europeu, que já foi dominada pela Rússia, essa região é uma região mais pobre. Então o pessoal está indo em busca de melhores condições de trabalho nessas regiões de verde e amarela, aí, como que eu ia falar com vocês, mas principalmente França, Alemanha e Reino Unido. Como já está saturado o mercado de trabalho nesses locais, eles não querem estrangeiros nesses locais, não aceitam mesmo mais. O Reino Unido, por exemplo, já está saturado, é muita gente desempregada, porque a tecnologia tirou muito emprego de muita gente. Ok? Então, o que o Reino Unido fez? Fez votação, a população votou, foi uma votação apertada, e a maioria decidiu por deixar a União Europeia. Por que deixar a União Europeia? Justamente para evitar que você, da Polônia, Bulgária, com passaporte, você entra facilmente no Reino Unido. Agora, você não vai fazer isso mais. Agora, para entrar no Reino Unido, como qualquer outro povo aí, você vai ter que ter um passaporte com visto de entrada no Reino Unido. Aí o que eles vão fazer? Vão limitar. E vão acontecer com os Estados Unidos. Os Estados Unidos limitam a entrada de quem quer. Então, por isso que muita gente tenta atravessar a fronteira. Então, muita gente pode tentar até atravessar o Canal da Mancha, só que, como ela é uma ilha, é mais difícil você atravessar isso, né? Porque é muito fria aquela região e tudo mais. Então, o que acontece? Com isso, ela barrou a entrada dos imigrantes. Então, a saída dela é para evitar isso, tá? Ser mais seletivo isso aqui, ó. Então, o Reino Unido decidiu sair da União Europeia em um plebiscito realizado em 23 de 2016, mas em 2020 ele deixou realmente sair. Então, ele ficou esses 4 anos negociando sua saída. Por que ele saiu? Para ser mais seletivo com os imigrantes, inclusive os da Europa, deve ser. Então, agora para entrar lá vai ser muito mais difícil, vai ser como entrar nos Estados Unidos. Deixar de aceitar imigrantes com passaporte da União Europeia, que eu acabei de falar com vocês, principalmente aí, ó, Bulgária, Romênia, Polônia, Estônia, Lituânia, tá? Então o negócio era tentar deixar mesmo, quanto menos pessoas aí para tentar tirar o emprego deles, então evitar que eles entrem lá também. Não só imigrantes de outros lugares, como imigrantes com o passaporte da União Europeia. Política econômica que não depende das decisões da União Europeia. Proteger a economia e valorizar a moeda dele, Libra, que é das primeiras moedas do mundo. Mas um objetivo maior que o Reino Unido saiu é para evitar a questão de entrada de imigrantes no seu país, principalmente os que estão com passaporte europeu. Ok? Outro grande problema no mundo hoje
estamos vendo a questão do aquecimento global, tá? O aquecimento global, pelo mapa, já dá para você ver aí que a questão hoje, os poluentes atmosféricos, principalmente o CO2, né? Aquela coisa assim intensa, né, de emissão de CO2, primeiramente pelas indústrias, pelos automóveis, tem feito com que hoje a incidência solar seja muito grande, afetando o clima. Então a gente está tendo muitos desastres ambientais, desastres naturais, descongelamento, por exemplo, dessa parte da Antártica, que tem feito aumentar o nível da água e que poderá futuramente inundar as cidades litorâneas do mundo todo, certo? E a gente tem, hoje em dia, nós estamos passando muito isso. Então, nós temos como consequência aumento do nível dos oceanos, com descolajamento da Antártica e do ciclo polar, acho que em cima aí também. Derretimento das calotas polares, como eu falei com vocês, crescimento e surgimento de desertos, até se fala da Amazônia, por exemplo, se desmatar pode virar um grande deserto, e não está descartado isso. Morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. Ok? Aumento de furacões, tufões, ciclones, ondas de calor. Regiões de temperatura amena têm sofrido com ondas de calor, morte de idosos e crianças. Rios com menor vazão e sem peixes. A floresta amazônica transformada em savana, que pode acontecer. Derretimento irreversível de geleiras. Uma redução global trágica da produção de alimentos que já está ocorrendo. Então, vocês estão vendo aí, a Amazônia pode virar até uma savana, como está essa foto aí dessa árvore aí, sozinha aí. Então, o derretimento, ali você vê o urso polar, tá vendo? Várias tufões, furacões, chuvas intensas, certo? Prejudicado principalmente pela emissão de CO2. Ok? O que se poderia fazer com isso aqui, já que nós estamos numa situação complicada? A gente pode fazer um desenvolvimento sustentável, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui que se poderia fazer aqui. Um desenvolvimento sustentável é usar os recursos naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente. Adotar a política dos 3 R's, reduzir o consumo, reutilizar, reciclar. O Brasil é o país que mais recicla latinha no mundo. Mas é por questão financeira ou questão de consciência ecológica? Lógica financeira, né? Porque se fosse para reciclar outra coisa, a gente também fazia. Então, o país nosso hoje recicla-se bastante. Os americanos são os maiores consumidores do mundo. Segundo a ONU, mais de 2,5 planetas como nós precisam... se a gente consumisse igual os americanos, a gente precisaria de 2,5 planetas como esse, por tanto que eles consumem. E eles consumindo bastante, agora a China também, e a China com seu 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ainda, né, está aumentando cada vez mais o seu consumo. Mas nada se compara aos Estados Unidos. Reeducação, redução de compras, reutilização e reciclagem seria o chamado desenvolvimento sustentável, que não é utilizado em grande parte do mundo, nem no Brasil, né? Muito pouco até. A questão da superpopulação do mundo. Vai falar com vocês aí que hoje a questão nós estamos caminhando já para quase 8 milhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes, desculpa, e só que é o seguinte, esses 8 bilhões de habitantes que a gente está tendo aqui, está acontecendo muitos problemas, né? Desastres naturais, o aquecimento global, né? A interferência deles, né, nas coisas, tragédias até com a barragem de Brumadinho. Então, esses têm causado problemas. Esses que eu vou falar com vocês são problemas hoje que têm acontecido bastante, inclusive até infecções, epidemias, pandemias, como a gente está vivendo ainda da questão da Covid. Então, vamos lá. Então, os humanos, aqui, ó, até coloquei, viviam em equilíbrio populacional até os anos 1000, com menos de 500 mil habitantes. Só que nos anos de 1800, já foram para 1 bilhão de pessoas. Só que entre 1800 e 2010, ocorreu um aumento muito grande da população mundial, desmatamento, entendeu? Houve melhorias tecnológicas em medicina, lógico que aumentou a qualidade de vida, então a população cresceu, e aí a população cresceu quase atingindo hoje praticamente os 8 bilhões. Então, a gente vai conviver com pandemias, mudanças climáticas, porque o desequilíbrio está muito grande. E um dos problemas maior que tem aqui é isso aqui, ó, falta de alimentos.
Hoje, por exemplo, com a guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente está vendo que os produtos aumentaram muito de preço, uma inflação e tenha faltado comida. Não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do mundo todo. A inflação é geral, é no mundo todo. Tá? A gente está cada vez com menos recursos naturais. Olha lá, à medida que o consumo se torna cada vez mais maciço, a produção agrícola e a pecuária aumentará até que não consiga atender a alta demanda. O mesmo acontece com a água doce, que representa uma pequena porcentagem quando comparada à água do mar, que não é adequada para o consumo humano. Isso tudo resultará na falta de elementos chaves para a alimentação da população. Então, gente, olha para você ver, o que está acontecendo hoje com a população do jeito que está. Problemas ambientais, como desmatamento e destruição de florestas virgens, a derrubada de árvores, a poluição de rios, oceanos pioram o impacto ambiental, alterando o ciclo da natureza, tá vendo? Causando morte de espécies, mudanças climáticas, que é o principal, como a gente já falou, a demanda de energia das grandes cidades, a expulsão de gases de efeito estufa expelidos pelas indústrias e pelos meios de transportes, que eu falei com vocês, afeta diretamente a atmosfera e os polos, criando desastres naturais e alterando o ciclo natural do planeta. Então, a gente está fazendo aí a questão do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019 em Minas Gerais, ou simplesmente retirar o minério dessa região, dessa serra, né? E foram tirando, colocando os rejeitos ali, achando que aquilo ali ia ficar para sempre, muito mal feito, e causando mais de 240 mortes das maiores tragédias do mundo, né? Que até hoje afetou o meio ambiente, afetou a flora, a fauna, os rios, né, que praticamente vão demorar aí quase praticamente 50 anos, 60 anos, para voltar ao que é, se voltar. Risco de saúde, que hoje a gente passa também, a proliferação de doenças que se tornaram cada vez mais mortais é outra consequência. A deteriorização da saúde devido à poluição do ar ou da água resulta em diferentes tipos de câncer. Problemas digestivos, que a gente está passando muito hoje, porque é muito produto agrotóxico, né? Então, se tem muito produto agrotóxico hoje, o que vai acontecer? O câncer de intestino é muito grande, né? A gente está consumindo produtos, a gente vê, por exemplo, o tomate totalmente verde, você volta lá 2 dias depois e está totalmente para o consumo. Quer dizer, a gente é um dos países que mais usa produtos químicos para a questão da nossa fertilizantes, né? A gente usa bastante fertilizante para a nossa agropecuária, né? A gente é um país do agronegócio, então para a nossa agricultura, por exemplo, a gente usa muito fertilizante. Isso também tem usado no mundo, mas nosso país usa mais. E a gente está começando muito a ter esses problemas respiratórios, problemas digestivos, né? E a proliferação de vírus que tem aí, que o ser humano tem feito, isso no mundo todo, tá? Então, voltando aqui, além dos riscos da saúde, de proliferação de doenças, deteriorização da saúde, e um dos problemas da superpopulação é a facilidade de transmissão do vírus, que foi visto recentemente com a pandemia do coronavírus. Então, isso tudo aqui, ó, a gente está passando, tá vendo? Problemas ambientais, mudança climática, escassez de recursos naturais, porque o consumo é muito grande, tá? E a questão de hoje, nós temos uma falta de água no mundo. Olha, para você ter uma ideia, a água salgada no mundo é 97,5%. A água doce é 2,5%. Esses 2,5%, 2% está aqui no Brasil. E tem poluído desse jeito. Se fala que está faltando água no Brasil, o mundo todo treme. Porque a água doce é uma coisa do Brasil. Então, aí para você ver, ó, o Rio Doce, por exemplo, outra tragédia que fizeram em Mariana, como que o Rio Doce era em 2009, a parte de cima, e como ele ficou em 2019. Tudo a ganância do ser humano, tá? Apenas 2,4% da água é doce, porém somente 0,2% está disponível em lagos e rios que abastecem cidades, podem ser consumidas, tá? Uma grande parcela quando se poluída, como no Brasil. E além de tudo, pega essa questão do Rio Doce, que vai de Mariana até o Espírito Santo. E poluída, como que ficou aí, tá vendo? Então a ONU divulgou uma nota com a previsão de que
até 2050, aproximadamente 45% da população não terá a quantidade mínima de água. Não terá. No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da população consome água poluída. Olha para você ver os dados. Ó. E em todo o planeta, pelo menos 2,2 milhões de pessoas morrem em decorrência de água contaminada e sem tratamento. Segundo estimativas, existe atualmente cerca de 1 bilhão de pessoas que praticamente não têm acesso à água potável, bem comum a todo ser humano. Ok? Então, você dá para ver como que está a situação do mundo aí, né? Olha como que está esse jeito que eu falei com vocês. Vou falar aqui um pouco para vocês só a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, mas creio eu até que não vai questão da prova, mas é um assunto atual, então a gente tem que falar. Então, voltando aqui no mapa, para vocês terem uma ideia. Aqui você tem, por exemplo, a Ucrânia aqui, vocês estão vendo aí a questão da Ucrânia com a Rússia. Olha a fronteira da Ucrânia, ela é uma fronteira grande com a Rússia. Olha a fronteira da Finlândia em cima de azul, é uma fronteira grande com a Rússia, certo? A Rússia tem um sério medo, porque eles falam assim, a Ucrânia estava querendo instalar a OTAN, a Finlândia está querendo instalar a OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é uma organização dos Tratados do Atlântico Norte que os Estados Unidos criaram na época da Guerra Fria, tinha Estados Unidos e União Soviética, para tentar impedir o avanço do socialismo na Europa Ocidental. Ok? Então, beleza. Então, dessa forma, desse jeito. Quando acabou o socialismo na Rússia, eles falaram que ia acabar com a OTAN. E não acabaram. E continuaram. E, inclusive, começaram até a aumentar seus locais. Vamos ver no mapa aí, para vocês terem uma ideia. Então, você tem, por exemplo, OTAN na Polônia. Olha o mapa aí para a gente ver aí. Olha a questão do mapa. A Polônia tem OTAN. A Letônia. Então, esses locais aqui, os Estados Unidos estão se armando muito contra a questão da Rússia. A Rússia está se sentindo acuada. O Putin sente-se acuado. Ok? Então, todo mundo tem erro nessa guerra. Então, os Estados Unidos poderiam muito bem ter acabado com a questão da OTAN. O mundo ficaria mais tranquilo nesse ponto, mas ele acha que a Rússia sempre vai querer invadir a Europa e a Rússia sempre vai achar que os Estados Unidos vai querer invadir ela. Mesmo com o final da Guerra Fria e tudo mais. E se colocar OTAN na Ucrânia e na Finlândia em cima, olha o tamanho das fronteiras que fazem com a Rússia. As fronteiras são muito grandes, então eles vão fazer, eles vão atacar. A Ucrânia, por exemplo, a cidade de Kiev, que é a capital, é próxima à Rússia. E quando os nazistas foram invadir lá pela Alemanha, com o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, eles chegaram na cidade de Kiev e foram bem recebidos, não era nem a Ucrânia, e invadiram Moscou. Então, Moscou tem esse problema. Não é só a questão da briga hoje, viu, gente? A guerra não é só essa questão por causa disso aí, porque a área da Ucrânia é boa para a produção de grãos, não é por causa da questão do petróleo, do gás natural que a Rússia tem, não. É questão geopolítica. É questão de medo da Rússia de ficar acuada e ser invadido por algum desses países aí, ou o próprio Estados Unidos ameaçado a questão da OTAN. Ok? Então é muito mais essa questão da OTAN, é muito mais a questão política do que a questão econômica. A Rússia tentou invadir, invadiu, pensou que em 10 dias já tinha recuperado a questão de Kiev, a guerra já tem mais de 165 dias, né? Sem previsão questão de acabar. O mundo fica até com medo de uma terceira guerra mundial, porque se os Estados Unidos começam a interferir, a França ou a Inglaterra, a Rússia usa as suas armas nucleares, e ela tem muita, porque ela foi uma potência na época, era socialista, certo? Hoje em dia, a China com Taiwan também, Taiwan, tem as suas divergências, os Estados Unidos apoiam Taiwan, então a China ameaça de guerra nuclear, então nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial ideológica ainda, só nas conversas, é porque não teve o ataque final. Porque poder ter ataque, pode acontecer uma guerra mundial? Pode. E se a Rússia resolver atacar com as armas nucleares deles, poderão ter resposta de outros povos. Combinado? Então a questão é geopolítica. Tá bom? Eu fico por aqui, desejando a vocês uma excelente prova, tudo de bom para vocês, felicidades e tudo de bom para vocês. Tchau.